Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu vim falar sobre Wild Cards do George R. Martin. Na verdade, esse é um livro, depois quando eu fui ler direitinho, esse é um livro não só dele, ele criou toda essa história junto com alguns amigos. Então, basicamente, cada capítulo é feito por uma pessoa. Aqui, obviamente, tem capítulo do George, mas também tem de vários outros autores, que são muito interessantes de ler. Esse barulho é a minha gata, tá? Só pra vocês saberem, ela tá bem aqui. Enfim. Vamos falar então sobre Wild Cards. Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu vim falar sobre Wild Cards do George R. Martin. Na verdade, esse é um livro, depois quando eu fui ler direitinho, esse é um livro não só dele, ele criou toda essa história junto com alguns amigos. Então, basicamente, cada capítulo é feito por uma pessoa. Aqui, obviamente, tem capítulo do George, mas também tem de vários outros autores, que são muito interessantes de ler. Esse barulho é a minha gata, tá? Só pra vocês saberem, ela tá bem aqui. Enfim. Vamos falar então sobre Wild Cards. Bom, Wild Cards vai contar sobre um vírus que acaba atacando alguns humanos logo após a Segunda Guerra Mundial. A gente, lógico, tá vendo essa história nos Estados Unidos, mas ele acaba atacando alguns outros países também. Mas aqui o principal é os Estados Unidos. Então vamos nos orientar na história. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro se chega a passar alguns anos. Se passa, são pouquíssimos anos, tipo uns 2 anos, logo após a Segunda Guerra Mundial. E chega um cara todo esquisito nos Estados Unidos, numa nave espacial, que até então o pessoal do exército, que acaba avistando ele, a chegada dele aqui na Terra, acha que é uma aeronave qualquer, uma aeronave, lógico, diferenciada pelo estilo, mas uma aeronave comum, humana. E vai abordar ele e ele fala que ele veio de outro planeta e que ele gostaria de conversar com Einstein e com o presidente dos Estados Unidos. Sim, uma coisa sobre Wild Cards é que ele mistura a parte da ficção, que é o vírus aqui na Terra, com coisas e pessoas reais da nossa história. Então, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Einstein, o presidente dos Estados Unidos e outras pessoas também. Mas enfim. Então, vocês imaginam um país que ainda está totalmente fragilizado após uma guerra, um país que está totalmente alarmado após uma grande guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, recebendo um estranho falando que quer falar com o presidente e com Einstein. Eles acham, na hora, que é algum nazista, alguém da Alemanha ou até mesmo da Rússia, que está armando um plano para atacar os Estados Unidos. Então, no começo, esse alienígena é apreendido, é feito toda uma investigação, até que as pessoas começam a acreditar, só que duvidando dele, sabe? Tipo, vamos ver o que ele tem para falar.
Só que nesse meio tempo, eles vão percebendo que vão acontecendo coisas estranhas com as pessoas. Estão aparecendo pessoas com superpoderes e pessoas que estão completamente diferentes, completamente desfiguradas. Como é esse vírus? Esse vírus é chamado de vírus carta selvagem e tem 2 tipos de infecção. Você pode ser infectado pelo vírus e virar um as. Um as, você ganha superpoderes. Você pode voar, pode atravessar a parede, pode elementos, pode fazer coisas normais que a gente vê em super-heróis comuns. Ou você pode virar um coringa. O coringa, obviamente, não é uma coisa boa. Coringa, você se transforma em outra coisa. Você acaba se transformando geralmente em algum animal. Então você vira, por exemplo, um lobisomem. Só que não é aquela coisa realmente do lobisomem de que você é humano por um tempo e na lua cheia você vira um lobisomem. Não, você vira um lobo pro resto da sua vida. Você é um lobo eternamente. 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Entre outras coisas, tem gente que vira metades diferentes de animais. Esse vírus, a forma que ele foi desenvolvida pelos autores, eu quero dizer, foi muito criativo, porque a gente vê misturas e poderes muito interessantes e diferentes. Então eu achei um ponto fortíssimo nesse livro, foi realmente a construção desse vírus. E, bom, esse livro, ele é longo, ele é bem longo, tem 400 e poucas páginas, mais de 400 páginas. E, assim, ele não acontece nada, basicamente. O boom do livro é realmente o vírus. Depois da chegada do vírus, você vai lendo e vai percebendo que realmente não tá acontecendo nada. Mas por que não tá acontecendo nada? Porque realmente o foco do livro, acredito eu, não é ter, pelo menos nesse primeiro livro, um grande acontecimento, porque o grande acontecimento é a descoberta do vírus. Nesse primeiro livro, não li sobre os outros ainda, então não posso dizer nada. Mas nesse primeiro livro, a gente vai ver muito como o vírus está afetando a vida das pessoas. Então, a gente acompanha muito da vida dos ases, muito da vida das pessoas em volta dos ases. A gente acompanha coringas, mas coringas que tem alguma relação com algum as. Não tem nenhum coringa, especificamente, como protagonista de um capítulo. Então o livro, basicamente, ele é dividido em diversos capítulos e cada capítulo a gente conhece um personagem diferente. Ao longo da história, alguns personagens vão se conectando, outros não. Outros provavelmente vão se conectar nos próximos livros e a gente vai saber mais sobre eles e, enfim, como as coisas vão acontecendo. E vocês podem até falar assim, nossa, que coisa chata, não acontece nada no livro, um livro parado. Mas, gente, toda essa construção social que teve, toda essa... o jeito que eles mostraram como o vírus tá afetando a vida das pessoas, da sociedade, do país inteiro, porque afeta muita gente, mesmo aqueles que não foram atacados pelo vírus. Isso afeta toda a população. Primeiro afeta a população só de você ter um alienígena no seu país, né? Se até hoje, com toda a tecnologia espacial que nós temos, ainda não foi confirmado se existe realmente vida em outro planeta, você imagina isso em 1950 e pouco. É completamente surreal. Se chegasse um alienígena aqui agora, em 2019, seria extremamente surreal, você imagina, nos anos 50. E após uma guerra, você ter um estranho falando que a família dele criou um vírus e que foi programado para atacar o planeta Terra.
após uma guerra, as pessoas enlouquecem. Isso afeta muita gente, afeta de todas as formas, economicamente, politicamente, socialmente. E é muito interessante de ver isso no livro. Eles trataram muito da questão de como os ases e os coringas são tratados na sociedade. Por exemplo, tem todo um jogo político nesse meio, principalmente em volta dos ases, porque, como eu disse, logo no começo eles começam a achar que o alienígena, o Dr. Tachyon, tá querendo atacar o país. Mas depois eles descobrem que na verdade não. Mas acabam descobrindo toda a história dos ases. Né? O doutor começa a estudar todos os humanos que foram atacados pelo vírus, até para ele entender como que o vírus está se desenvolvendo aqui no nosso planeta. Então ele estuda muito os ases e os coringas. E o governo, obviamente, tá interessado nisso, porque ele quer saber como que ele vai lidar com isso agora que tem pessoas com superpoderes andando por aí. E tem momentos extremamente diferentes dentro do livro. A gente começa o livro em 1950 e pouco e vai terminar o livro em 1970 ou 80, se eu não me engano. Então a gente acompanha toda essa história de ases e coringas, todo o desenvolvimento do vírus por quase 30 anos dentro dos Estados Unidos. Então tem muita mudança de posicionamento, muita mudança de acontecimento rodeando os ases e os coringas. Então, eu acho que eu perdi um pouco o ponto, mas então no começo, com toda essa história de todo esse medo de um ataque terrorista após a guerra, eles veem os ases como uma ameaça, completamente como uma ameaça. Ter poderes, ter pessoas com poderes era extremamente ameaçador para o governo. Então, eles tentaram muito repreender os ases, realmente colocar eles na cadeia, sentenciar eles a penas rigorosas. E é interessante ver como eles, às vezes, o governo influenciava as situações, causava situações para que os ases fossem punidos, mesmo que eles não tivessem culpa de alguma coisa. Simplesmente pelo medo que eles sentiam dos ases algum dia se reunirem e irem contra o governo. Então, basicamente o que acontece hoje em dia, só que sem pessoas com superpoderes. Então foi muito legal de ver isso também no livro. Que mais? Então toda essa mudança de situações, são criadas muitas leis para os ases. Leis que, dependendo de quem estava no governo, a coisa mudava, né? Como é sempre. Então, dependendo de quem estava, a coisa era mais favorável para os ases, eles podiam andar, viver livremente, ter propriedades, eram riquíssimos. Tem uma grande época aqui dos ases, onde eles estão mais... são realmente vistos pela sociedade como heróis e pessoas que ajudam a sociedade. E tem épocas que ser um ase é extremamente perigoso, tanto que tem um ase aqui na história que ele sai dos Estados Unidos e ninguém mais sabe pra onde ele foi, porque ele realmente foi se esconder, se refugiar em algum outro país, porque ficar nos Estados Unidos naquela época sendo um as, principalmente pra ele, que acabou sendo envolvido em algumas questões do governo, era extremamente perigoso. Então, todo esse jogo político é muito, muito, muito marcante na história. E, lógico, em alguns momentos os ases também eram usados pelo governo em espionagem, investigação. Então, era assim,
se você quiser viver livre, se você quiser ter seus direitos, já que eu não posso ir contra você, então você basicamente vai ter que trabalhar pra mim. Foi mais ou menos isso que o governo quis dizer, com a lei que ele acabou criando. Então, se você quisesse ser um as livre e viver em paz, você teria que prestar seus serviços ao governo, ao exército, enfim. E um ponto muito interessante foi como os coringas foram tratados nessa história. Porque enquanto ser um as, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o preconceito e toda a repreensão que eles tiveram durante muitos anos em diferentes governos, nada supera como o Coringa é tratado dentro da sociedade americana. Lembrando que em 1950 e pouco ainda existia muito preconceito realmente explícito. Então, não que hoje não tenha, mas era muito mais, acho que era muito mais explícito. Mas enfim. Então, no livro, tanto que no livro ele é realmente comparado com ser um coringa, é ser comparado com um negro. Tem o mesmo valor, lógico, num sentido maldoso, né, da história, mas que não tem absolutamente sentido, porque não tem problema nenhum em ser negro. E também não tem problema nenhum em ser um coringa, já que a culpa não é sua, assim como ser negro. Não tem que haver culpa em ser alguma coisa. Então, mas, enfim, existe um preconceito enorme com os coringas. Eles são realmente deixados à margem da sociedade. Eles acabam se mudando para um bairro, então todos os coringas acabam se concentrando numa certa região do país, da cidade, que eu não lembro se é Nova York, mas eu acho que sim. E é criado o bairro dos coringas. E lá ficam todas as pessoas que foram atacadas pelo vírus e não receberam o privilégio de ser um as. E eles não têm ajuda nenhuma, tanto médica, porque muitos deles sofrem realmente com dores, com N situações em ser um coringa. Muitos são mortos, muitas pessoas são mortas por ser coringa. A polícia não tá nem aí pra eles, pra polícia eles são mais um grupo de bandidos. E tanto que, tudo bem, a polícia pode ter uma certa razão pra achar eles um grupo de bandidos. Por quê? Porque eles não têm oportunidade de nada, eles não têm oportunidade de emprego, de educação, de saúde. Eles tentam sobreviver do modo que dá, então eles roubam, se prostituem, criam um crime organizado, vendem drogas, todas as coisas, a última solução, da última solução que a pessoa encontra, acredito eu, pra sobreviver. É o jeito que eles encontram de sobreviver, já que ninguém tá ali pra ajudar eles. E eles são extremamente recriminados, então eles não têm nenhum espaço na sociedade pra eles, então eles precisam encontrar um modo de sobreviver do jeito que podem. Então a polícia é muito rigorosa com eles, as pessoas são muito preconceituosas com os coringas. E tanto que eu acho que o preconceito era tanto a
a vontade de ignorar a existência deles eram tanto que não teve nenhum personagem principal de um capítulo sendo um coringa. Todos eram ases. Talvez tenha nos próximos livros, porque a gente acaba vendo algumas disputas de coringa por uma visão de um as, por um capítulo de um as, mas tem muita rebelião, tem muito protesto dos coringas por melhores direitos, não, porque eles não têm nenhum direito, então por algum direito na sociedade. A gente acompanha até um pouco disso por uma visão de um as, mas eu gostaria que tivesse mais do ponto de vista de um coringa no próximo livro. Acho que seria interessante uma representatividade de um coringa, porque eles realmente são completamente largados e esquecidos e tratados como lixo, como, não sei, por todo mundo. Não só pelo governo, mas pelo resto da sociedade também. As pessoas não visitam o bairro dos coringas. Se visitam, são pra comprar drogas ou ir em algum bordel ou algo do tipo. Não vão lá pra simplesmente passar ou simplesmente porque é o caminho de casa, porque ninguém quer morar perto do bairro dos coringas. Então, eles são realmente completamente excluídos da sociedade. E a gente termina o livro ainda nessa coisa de não saber a que ponto as coisas andam. Se os ases agora são livres para fazer o que eles quiserem, se eles são aceitos na sociedade, o que vai ser da vida dos coringas. Até porque a gente descobriu que são 21 livros dessa série, então tem muita coisa pra rolar ainda. Assim, a gente termina o livro entendendo que muitas pesquisas estão sendo feitas pra entender o funcionamento desse vírus no corpo dos humanos. Então, eu acho que com o passar dos anos, afinal a gente já tá chegando quase nos anos 2000, a coisa, com o aumento da tecnologia, obviamente, com a mudança de pensamento, eu acredito também. A coisa vai mudando um pouco de figura. Talvez nos próximos livros a questão não seja tanto, pelo menos pros ases, se eles são uma ameaça ou não, se eles são... Não seja mais uma questão de direitos. Talvez a questão pros ases acabe virando alguma outra coisa. Pros coringas eu ainda acho difícil, porque são realmente pessoas completamente desfiguradas. E tudo que não está no nosso entendimento, tudo que não está no nosso nível de aceitabilidade é rejeitado. Então, eu acho que vai ser bem difícil ainda para as pessoas se acostumarem e entenderem que eles também são parte da sociedade, eles também são pessoas, apesar de serem seres estranhos, são, mas ainda são pessoas e merecem ter seus direitos. Eu acho que é muito interessante ver toda essa parte dessa construção da sociedade após um vírus, após um ataque de um vírus alienígena. Então, por mais que não tenha nenhum acontecimento, não tenha aquela adrenalina de ter coisas acontecendo a todo momento, a parte da construção de uma sociedade, a parte dos direitos negados e todo o preconceito que tem em volta do que é diferente, é muito interessante de se ver num livro que, se você ler a sinopse, talvez você não perceba que tem tudo isso num livro, mas tem. Então, eu super recomendo. Não vejo a hora de ler a continuação, porque eu quero entender como que vai
se desenrolar toda essa história. Tem muitos personagens que a gente só conhece um pouquinho deles. Então, eu quero saber como é que vai ser a vida deles, como é que continua sendo a vida deles. E também quero conhecer novos personagens, porque, gente, é realmente muito interessante toda a criação, toda a imaginação que eles tiveram pra criar diferentes coisas, diferentes poderes, diferentes tipos de coringas. Eu acho que os coringas são os melhores, porque a criatividade que eles tiveram pra criar os coringas foi realmente muito, muito boa. Então, leiam White Cards. É muito legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam, se vocês já leram. Se vocês já leram, deixem um comentário ali embaixo. Cliquem em curtir. E até a próxima. Bye, bye!